Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe meu sangue fica em mim e eu nele, assim como me enviou o Pai, que vive e eu vivo pelo Pai. Assim, o que me comer a mim, esse mesmo viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais que comeram maná, e não obstante morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estimadas almas, estamos no 6º dia da 8ª do Corpus Christi, quinta-feira, com fé em Deus. Terminamos e a partir de amanhã vamos adorá-lo a exposto, e à tarde teremos adoração e de manhã a Santa Missa, como fazíamos antes. No Evangelho desta 8ª, que se repete os 8 dias, Nosso Senhor, Ele fala algo muito interessante, que os que no Antigo Testamento comeram maná, eles comeram e morreram. Os senhores se lembram que os hebreus estavam lá, saídos do Egito, reclamando que não tinham carne, não tinham as cebolas do Egito, não tinham nada, e que ficavam errantes comendo pó da estrada e caminhando sem achar a terra prometida. E numa ocasião eles se queixaram e Deus fez o quê? Chover pão. O maná era um pãozinho do tamanho de um grão de coentro. Mas ele tinha uma coisa interessante. Se nós estivéssemos lá e pensássemos que o maná teria o gosto de uma carne seca, ele tinha gosto de carne seca. Se fosse pensando numa feijoada, comendo maná, ele tinha gosto de feijoada. Era um pãozinho pequenininho que se adaptava ao paladar das pessoas segundo o que elas queriam comer. Isso é excelente. Em vez da gente se gastar a manhã inteira cozinhando uma variedade de coisas, um pão do tamanho de um grão de semente de coentro, que tivesse gosto de feijoada, carne seca, um bolo de chocolate para quem gosta, e tudo, satisfazia todos os gostos. Mas o que aconteceu? Quem o comeu morreu, porque quem o comeu reclamou dele. Na passagem da Sagrada Escritura diz que os hebreus diziam: estamos já cheios de comer do maná, não aguentamos mais. E eles morreram. Agora Nosso Senhor, Ele se equipara ao maná. E agora vamos ver por quê. Porque Nosso Senhor vem a satisfazer todas as necessidades da nossa alma. Assim como o maná podia alimentar e dar robustez, cheio de vitaminas, tudo como alimento. Ninguém ficou anêmico por comer um pãozinho tão pequeno. Agora Nosso Senhor vem a satisfazer todas as necessidades da alma. Está triste? Alegria no Santíssimo Sacramento. Está cansado? Repouso no Santíssimo Sacramento. Está com dúvida? Resposta no Santíssimo Sacramento. Está com o que estiver no Santíssimo Sacramento, nós temos remédio para tudo. O maná não tinha remédio, mas satisfazia, para não ficar doente. Agora Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, satisfaz o paladar, enche a alma, de tal modo que ninguém pode ficar cansado de receber Nosso Senhor. O maná desceu do céu, Nosso Senhor também, e o maná era o seguinte: todos tinham que pegar um recipiente, encher de maná para comer naquele dia, porque quem quisesse comer com gula, vinha um gusano, um vermezinho, e estragava todo o maná. Mas Nosso Senhor, Ele é o pão nosso de cada dia, por isso uma só comunhão por dia. Então, Ele satisfaz de tal modo que as almas muito desejosas por recebê-lo se contentará com uma vez por dia e não ajuntará um monte de comunhões, porque um monte de comunhões por dia não tem, somente a primeira, obviamente feita em graça, produz a graça sacramental que durará durante toda a jornada.
E agora o diferencial. Os hebreus comeram maná e morreram. E nosso Senhor diz que quem o come viverá eternamente. Os hebreus encheram a barriga de maná, hein? E conta que uns ajuntavam com ambição, ou seja, com gula, e virou que um pozinho, uma farinhazinha sem graça. Agora morreram porque eles reclamaram durante os 40 anos que caminharam errantes, e Deus estava cansado. Nosso Senhor já falou para Moisés: estou cansado dessa gente, e eles vão morrer todos no deserto. Morreram. Os que foram para o Egito morreram no deserto. Os que saíram do Egito morreram no deserto. Agora, o que come de nosso Senhor, por que não morre? Porque vive da vida de nosso Senhor. Este é o diferencial. Nós podemos ter vitaminas de todas as letras de A a Z, nós podemos ter os minerais que o nosso organismo precisa, todos perfeitamente, podemos ter a alimentação mais saudável que for, e a nossa morte está decretada. Mas aquele que come o corpo e bebe o sangue do nosso Senhor não conhece a morte. Conhece somente um descanso da alma longe do corpo. Conhece nada mais que a humilhação do corpo na sepultura e os ossos secos esperando, porque virá um dia em que soará a trombeta do juízo, e os corpos que comungaram, eles vão conhecer a vida eterna. O corpo também, hein? Ressuscitados com glória. E São Tomás diz: por que vamos ressuscitar com glória? Porque nós comemos o corpo e bebemos o sangue de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Ou pelo desejo, é o caso das crianças batizadas que morrem, elas comungam nosso Senhor pelo desejo, porque todos que nascem para Deus querem beber do sangue de Cristo e comer do seu corpo, ou sacramentalmente, que é o nosso caso, que temos a dita de comungar. E não está escrito muitas comunhões, bastam devotas comunhões. Então, queridas almas, nós temos aqui um remédio que excede a todos os remédios. É saber que nosso Senhor, e aqui depois da missa ele vai ficar no sacrário verdadeiramente, e que cada manhã ele vai a nossas almas, e que depois de comungar uma hóstia tão pequena, nós nos tornamos maiores do que todos os universos que Deus poderia ter criado, e criou somente um, porque estamos com a vida de Deus. Para nós isso não quer dizer, não tem o peso do que isso quer dizer. Por quê? Porque falta meditar quem é Deus. Os anjos no céu tremem sem cessar e santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os mártires derramaram o seu sangue, os confessores não cansaram de ensinar o que ele disse, as virgens sacrificaram tudo para estar com nosso Senhor e ter nele o seu deleite da castidade virginal. E agora este Senhor que enche todas as almas é o mesmo que nós recebemos naquela tão pequena, que em realidade é imensa hóstia, branca e silenciosa, que fala tudo o que precisamos ouvir. E aí não morre mesmo, porque Deus não morre. E quem comunga e taca a vida de Deus, não morre também. Como ele dizia, a nossa morte, por chamá-la assim, é um descanso para a alma, ficar longe de um corpo rebelde, e o corpo conhecer a humilhação, que ele precisa ser humilhado para depois ser exaltado, mas o que comunga não morre. E depois terá vida eterna, gozo eterno, prazer eterno, glória eterna com Cristo, por causa da vida dele que está em nós, pela comunhão que nós recebemos. Se nós levamos isso para a nossa jornada, por nossos dias, a nossa vida vai ter muito mais sentido, porque a vida de Deus em nós clama por Deus que está lá nas alturas, e aí desejaríamos o céu. Pai nosso que estais nos céus. E a nossa vida não seria tão amargurada, tão cansada e destruída, porque às vezes fazemos nossa vida ser vivida com os esforços da vida de um homem. E se vivemos com os esforços da vida humana, movidos pela vida de Deus, a nossa vida se torna fácil, sim, senhores, apesar de todos os pesares, porque a vida de Deus não conhece cansaço,
não conhece derrota, não conhece fracasso. Aí temos como vencer tudo, hein? Se vence o pecado e sai vencedor sobre o pecado. Mortal, venial, de 80 anos, de 90 anos, não importa, vence o pecado. Se vence o demônio, nós só podemos vencer o demônio quando somos almas eucarísticas, porque temos a vida de Deus e mandamos esse infeliz espírito para o quinto dos infernos, que lá é o lugar dele. E como? Com a autoridade de Deus que está reinando na alma que comunga. E nós vencemos também os maus e terríveis irmãos que, mesmo comungando, às vezes deixam a desejar, porque a alma que comunga bem pratica as virtudes de Cristo. Então, nosso obrar, mesmo com Judas, será como? O obrar de Cristo, que deu um beijo nele, esperando dele a conversão, e por isso fez tudo o que fez. Então, na vida do que comunga, não há nada que não possa ser superado, porque Deus é vencedor em tudo. Então, comunguemos. Aqui, tão poucas vezes, tantas almas, tão poucas comunhões, mas o que importa é que a vida de Deus permanece em nossa alma, mesmo às vezes com comunhões tão relapsas, tão difíceis, mas aquele que deseja, aí vem a comunhão de desejo, a comunhão espiritual, aquele que o deseja também come de sua carne e bebe do seu sangue. Aí vemos a bondade de Deus. O maná não precisava, não era que poderíamos desejá-lo para satisfazer-nos, teríamos que manducá-lo, comê-lo, ingeri-lo, mas nosso Senhor, em sua imensa bondade, basta desejar para receber sua graça. Então, na comunhão sacramental, graças próprias e imensas, mas na comunhão espiritual, graças imensas também, que não tira a comunhão sacramental, que traz consigo todo o seu deleite específico, mas nós, aonde estivermos, em graça de Deus, podemos desejar, Senhor, desejar ardentemente comer no seu corpo e beber do vosso sangue, e a graça do sacramento cai na alma e saímos também saciados da glória de nosso Senhor que recebemos. Aí a vida eterna começa neste mundo, dando morte ao mal, dando morte às mazelas, às astúcias investidas do infeliz espírito, do homem mundano, e aí triunfamos valerosamente com a vida de Deus em nossas almas. Então pensamos a Nossa Senhora. Ela foi o forno, seu coração foi o forno onde esse pão foi assado e saiu saborosíssimo, coração imaculado de Maria. E ela, como em Belém, Belém quer dizer a casa do pão, e Nosso Senhor quis nascer na casa do pão porque Ele é o pão do céu. Nossa Senhora não deixa faltar este pão divino para ninguém, para nenhum que pede a ela a graça de receber e não morrer de fome nesse deserto que este mundo infeliz que nos toca viver. Por isso a devoção à Santíssima Virgem está necessariamente conectada com o sacrário. É impossível ser devoto de Santíssima Virgem e não desejar comungar, porque Nossa Senhora, ela veio ao mundo para trazer Nosso Senhor e ela está no céu para levar as almas de Nosso Senhor até Ele, e aonde ela nos coloca? No sacrário. Então, os que não têm missa, os que estão desamparados por essa crise, aos pés da Santíssima Virgem, nós vamos encontrar a nossa comunhão. Então, que ela nos vala sempre, interceda por nós, para que jamais, e isso é uma verdade, nunca nos faltará nosso Senhor, salvo se nossos pés errantes não se robustecer a correr atrás da onde Ele se encontrar, num sacrário, seja numa capela, seja numa sala, seja numa catacumba, seja debaixo de uma ponte, mas onde Ele estiver, ali se ajuntarão as almas que o procuram, o encontrando. E quem os leva até lá? A Santíssima Virgem Maria. Então pensamos a Nossa Senhora, a graça de comungar, e a graça de comungar com aquela disposição dela. Nossa Senhora comungou o 25 de março, e o que ela fez? Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. É o Magnificat. E o que era Magnificat? Exultar. Exultar quer dizer pular de alegria. E por quê? Porque quem tem Deus não fica entorpecido nem com o peso que as virtudes trazem consigo, nem com o cansaço que o pecado causou em nossas almas, nem com a tirania do mundo do demônio, que é realmente infeliz e terrível,
mas quando estamos com Deus, saltamos de gozo, mais que o rei Davi diante da arca, porque estamos com Deus e a nossa alma se dilata de alegria em nosso Senhor. Então peçamos a Nossa Senhora essa graça. Hoje vamos comungar e rezar o Magnífica, é a oração que recomendamos, e pedir a mesma graça, porque é a mesma. E o que ela segue a dizer: porque pôs os olhos na humildade da vossa escrava. E é isso que Deus faz quando entra pessoalmente, fisicamente, de nossas goelas abaixo, de goelas a coração, e Nosso Senhor vai olhando tudo e reparando tudo e consertando tudo que Ele encontra pelo caminho, a começar por nosso exterior, nosso interior. Então peçamos à Santíssima Virgem que nunca nos falte este pão. Este sim é o que nós precisamos. Este é aquele pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e é esse que dá a vida eterna e que não deixa jamais perecer de fome. Que a Santíssima Virgem interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.